Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje é dia 12 de setembro de 2019 e agora são 18 horas e 8 minutos aproximadamente. 18 e 9. Amanhã é sexta 13, lua cheia. Isso só acontece de novo agora daqui a sei lá quantos anos. Acho que em 2000 aconteceu, agora em 2019, depois talvez em 2049, não lembro. Isso demora para acontecer. Bom, mas eu estou aqui para falar do seguinte: informações mediúnicas. Eu falei que eu recebo às vezes informação mediúnica, e aí alguém lá nos comentários falou: pô, informação mediúnica, estava indo tão bem. Mas, pô, isso aí acontece com todo mundo. Olha, teve um cientista alemão chamado Kekulé. Ele sabia que uma molécula era constituída por 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Mas ele não conseguia fechar a molécula, não dava certo. Ele teve um sonho, com uma cobra mordendo o próprio rabo. Aí fechou a molécula, ele descobriu que forma um anel. Esse sonho aí, com a cobra mordendo o próprio rabo, é informação mediúnica. Foi a mensageria divina que mostrou isso para ele, em sonho. Às vezes eu falo na Bíblia, alguns pensam que eu sou evangélico, mas eu não sou evangélico. Eu era católico e agora sou divinista. O divinismo é o espiritismo um degrau acima, o que Jesus ensinou. É a doutrina reposta por Deus. Então vou citar uns trechos da Bíblia, para vocês verem como a informação mediúnica faz parte de tudo. Antes da Bíblia, ó, quando caiu o avião dos Mamonas Assassinas, muita gente sonhou que aquele avião ia cair. Isso é informação mediúnica. Eu sonhei que a casa que estava vazia. Eu sonhei que eu acordei, mas eu ainda estava sonhando. E a casa fui roubado. Isso é informação mediúnica. Jesus viu ele sendo crucificado muito antes de acontecer. Isso é informação mediúnica. Vamos falar de uns trechinhos que estão na Bíblia. Isso para os que não acreditam na mediunidade. O que é mediunidade? É o cara que está no meio, entre o material e o espiritual. Ele permite a comunicação entre os dois planos da vida. É Espírito Santo. O que é Espírito Santo? É o Espírito Divino, que se manifesta nas pessoas como mediunidade. Deixa eu provar isso usando a Bíblia como contexto. Quando Moisés ia indo com os judeus pelo deserto, ele tirou os judeus lá do Egito, né? Eles eram escravos e levou para a terra prometida. Mas ele não chegou no final. Mas quando ele estava indo pelo deserto, vieram falar para ele assim: os homens estão profetizando. E ele respondeu: tende ciúmes de mim, porque profetizo? Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Isso na Bíblia está em Números 11, 29. Repare, desse o seu Espírito Santo e toda a carne profetizasse. Espírito Santo está ligado com profecia. E Deus atendeu. Em Joel 2,28, em algumas Bíblias está em Joel 3, logo no comecinho, está escrito assim: derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Isso está vindo de Deus. E vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então repare, Espírito Santo, filhos e filhas profetizarão. Ó, está ligado com profecia. Sonhos e visões. Hoje as crianças têm visões, a mãe pensa que está doente. É um dom que a criança tem, um dom divino. Não pode continuar a ignorância. As religiões, tem mais de 3.000 hoje na Terra, acusam essa parte da religiosidade porque eles próprios são acusados. Então eles tentam esconder. Continuando na Bíblia. Lucas 12:10. Jesus está advertindo: se pecares contra o Filho do Homem, serás perdoado.
Mas se blasfemares contra o Espírito Santo, não tem perdão. Serás réu da justiça divina. Porque já se sabia que isso ia acontecer. Chamaram os dons de coisas do diabo, a Igreja Católica. E o protestantismo foi junto. E aí truncaram a revelação. Criaram a Inquisição e foram matando os dotados de dons por séculos e séculos. Eu fui queimado nas fogueiras da Inquisição. Foram mostradas 3 vezes. E também já fui da igreja. Já fui cardeal e talvez até papa. Mas continuando com o Espírito Santo na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Carta de Paulo aos Coríntios. Está escrito assim. E não quero, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos dons. A um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a profecia, não sei se eu já falei, a outro as várias línguas, a outro as interpretações. Tem 9 mediunidades lá, mas são milhares. Tinha evidência lá, mas foi retirado. Mas depois a gente fala disso. Eu quero deixar bem claro que informação mediúnica acontece o tempo todo. Por exemplo, quando que eu falei isso nos filmes? Quando eu disse que tem uma estrela no centro do universo. Um irmão nosso foi chamado por Deus, depois que desencarnou. E daí que veio essa informação. Bom, informação mediúnica é real, acontece com todos, todos têm mediunidade. Eu tive um amigo, Pedro, que trabalhou comigo na COSIP. O irmão dele morreu num acidente de moto, lá em Santos. Toda noite ele sonhava com o irmão. Ele estava se encontrando com o irmão, ficavam conversando. O irmão todo arrebentado. Isso é informação mediúnica. Coitado, ele falava que ele se trocaria pelo irmão. É muito triste quando acontece algo assim. Bom, eu esqueci de falar. Eu sou autor desse livro aqui, Gravitação, Efeito Ilha. Isso aqui é a 2ª edição. Olha que interessante. O que é isso aqui? Eu já falei anteriormente. Isso aqui é essa capa aqui do livro. Então, tem que ter um pequenininho ali. E no pequenininho tem que ter um menorzinho, até infinito. De onde eu tirei isso? De uma propaganda da lata de leite moça. A moça mostrando a lata assim, tinha uma figura na lata da moça mostrando a lata de leite moça. Então, naquela pequenininha, tinha que ter a moça também. E assim vai a infinito. O outro lado é assim, o espírito é mais que o corpo. Essa frase é fundamental. Isso aqui é como um eclipse. Como um pêndulo de Foucault vê um eclipse solar. Isso aqui não podia acontecer com a teoria da relatividade. E com a teoria do efeito ilha, tem que acontecer. Porque quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, as forças aqui mudam. Isso pode ser confirmado com gravímetro e com pêndulo de Foucault. Aqui é o efeito ilha acontecendo em torno da Terra. Repare que a Terra é esférica e orbita em torno do Sol. Ah, tem um pessoal falando que a Terra é plana. É, então, mas não é. Não é. Tem um lá, o Afonso. O Afonso promoveu bastante esse livro. Eu sou muito grato a ele. Mas ele afirma que a Terra é plana. Eu acho que ele está tentando mostrar alguma coisa aí. Porque ele falou que a gente não concorda em tudo. E não concorda mesmo. Eu afirmo para vocês que a Terra é assim. A Terra é esférica, orbita em torno do Sol. Quem é físico profissional não tem um pingo de dúvida sobre isso. A órbita da Terra é muito conhecida, está cheio de tabelas aí, como um monte de outras coisas. A Terra é esférica e orbita em torno do Sol. Olha o quadro lá no aparelho. Tem 2 quadros. Isso aí são fotografias tiradas pela Apollo 11. Foi a primeira missão que desceu na Lua.
em julho de 1969. O Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, os dois astronautas que desceram. E o Michael Collins ficou na nave mãe em órbita. Não tem mistério com relação a isso aí. Então, informação mediúnica faz parte da ciência. Por exemplo, o Niels Bohr, eu não lembro se foi o tamanho do átomo de hidrogênio, ele adivinhou o tamanho do átomo. Isso é informação mediúnica. Não sei se foi essa a informação, mas aí tem informações. Está escrito, eu estava lendo aqui, sobre o cacolé, e está escrito que é hipercomum em teorias científicas, alguns cientistas, eles têm o conhecimento prévio, outros não, têm a intuição. Então, essa intuição é informação mediúnica. O próprio Einstein falou, 99%, não, 1% de... Não, ele falou que a intuição é mais importante que o conhecimento. Não lembro qual foi a afirmação dele, mas valorizando bastante a intuição. E o trabalho também, tem que trabalhar. Se não trabalhar, nada acontece. Nem ouvi agora um famoso, aí acho que é Portela o nome dele. Ele falou, a vaca não dá o leite, você tem que ir lá e tirar. Se você não tirar, você não recebe o leite. Tem que ir lá nas tetas, tirar o leite. Interessante a colocação dele. Verdade. Eu também queria passar uma informação, me veio a intuição agora. Essa intuição é informação mediúnica. Quando é que você perde o zíper de uma roupa, de uma calça, por exemplo? Você vai pôr a calça e o zíper está na metade, por exemplo. Então força ali onde ele está e arrebenta o zíper. Você perde o zíper ali. Então tem que abrir até o fim, na hora de pôr ou tirar a calça. É uma informação importante. Essa aí, desculpe por sair do assunto, mas é uma informação importante. Bom, então esse vídeo é isso aqui. Informação mediúnica. Acontece o tempo inteiro, está na Bíblia. Outros trechos da Bíblia. João 14, 26. Jesus está falando assim, e o Pai, repare, ele sempre falou no Pai, que é Deus. Não é ele que é Deus, é o Pai. Quando ele fala assim, eu sou a origem, a verdade e a vida, é Deus que está falando através dele. Então ele está falando assim, João 14, 26, e o Pai enviará em meu nome o Consolador, o Espírito Santo, que vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito e muito mais. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa segunda parte, ser-me-eis testemunhas, está em Atos 1:8. Esse livro de Atos dos Apóstolos é muito importante, mostra muito a mediunidade. Se você retirar a mediunidade da Bíblia judeu-cristã, não sobra nada lá, sobra a história dos judeus. É tudo informação mediúnica lá, o tempo todo. E as religiões? Eles não querem acreditar nisso porque eles mesmos são acusados. Bom, então é isso. Informação mediúnica. Olha, turma, isso aí é a ciência se juntando com a religião. Informação mediúnica, o Espírito Santo. Acontece o tempo inteiro, na religião, na ciência e no mundo inteiro. E com todas as pessoas. E com os animais também. Esse aqui é o Thomas. Vou mostrar para vocês. Ele está dormindo agora. Deu para ver aí? Espero que sim. Um abraço, pessoal. Até. Clica aí no gostei, manda esse vídeo para os amigos. Informação mediúnica faz parte da ciência.